A maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor, mas dentro da sua mente. Não são as circunstâncias que mais te prendem, mas os pensamentos que você permite dominar sua forma de enxergar a vida. Quantas vezes você já perdeu antes, mesmo de tentar simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente contou? Você já percebeu como muitas vezes não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Existem pessoas que enfrentam dificuldades imensas e, ainda assim, encontram forças para seguir. Outras, diante de algo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda? A mente. Há um versículo poderoso que nos faz entender essa realidade. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso significa que seus pensamentos não são apenas coisas abstratas que surgem e desaparecem. Eles constroem realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontra provas dentro de qualquer buraco para reforçar essa ideia. Se pensa que não tem saída, seu cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, que paralisam, que destroem a confiança? Muitas vezes, eles são formados ao longo do tempo como ecos de palavras que já ouvimos, críticas que recebemos na infância, experiências que nos feriram, comparações que nos fizeram sentir menores. Aos poucos, tudo isso se junta em uma voz interna que repete: você não consegue, isso não é para você, nem adianta tentar de novo. E assim, mesmo quando há uma oportunidade, a insegurança se levanta primeiro e o medo abre suas asas na nossa cabeça. O problema é que, quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de nós. E viver baseado em mentiras é como caminhar em um labirinto onde todas as saídas estão trancadas. Não porque não existam, mas porque a mente convenceu que não há caminho. O medo de falhar faz com que muitos nunca deem um passo sequer. A dúvida sobre o próprio valor impede que sonhos se realizem. A crença de que sempre foi assim e assim sempre será rouba qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesses ciclos? Mas e se houvesse outra forma de pensar? Se, ao invés de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? Se, ao invés de alimentar dúvidas, você escolhesse confiar que há um propósito maior? A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo? Sua vida segue a direção dos seus pensamentos. A grande pergunta é: para onde sua mente tem te levado por esse tempo todo? Mesmo de tentar, simplesmente porque acreditou nas mentiras que sua própria mente contou. Você já percebeu como muitas vezes não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Existem pessoas que enfrentam dificuldades imensas e ainda assim encontram forças para seguir, enquanto outras, diante de algo pequeno, se sentem esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda é a mente. Há um versículo poderoso que nos faz entender essa realidade. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso significa que seus pensamentos não são apenas coisas abstratas que surgem e desaparecem. Eles constroem realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontra provas dentro de qualquer buraco para reforçar essa ideia. Se pensa que não tem saída, seu cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa, determina o que você vive. Mas de onde vêm esses pensamentos que sabotam, que paralisam, que destroem a confiança? Muitas vezes, eles são formados ao longo do tempo, como ecos de palavras que já ouvimos, críticas que recebemos na infância, experiências que nos feriram, comparações que nos fizeram sentir menores. Aos poucos, tudo isso se junta em uma voz interna que repete: você não consegue, isso não é para você, nem adianta tentar de novo. E assim, mesmo quando há uma oportunidade, a insegurança se levanta primeiro
e o medo abre suas asas na nossa cabeça. O problema é que quando acreditamos nessas mentiras, elas se tornam verdades dentro de nós. Viver baseado em mentiras é como caminhar em um labirinto onde todas as saídas estão trancadas, não porque não existem, mas porque a mente convenceu que não há caminho. O medo de falhar faz com que muitos nunca deem um passo sequer. A dúvida sobre o próprio valor impede que sonhos se realizem. A crença de que sempre foi assim e assim sempre será rouba qualquer esperança de mudança. Você já se pegou preso nesses ciclos? Mas e se houvesse outra forma de pensar? E se, ao invés de se ver como incapaz, você começasse a se enxergar como Deus te vê? E se, ao invés de alimentar dúvidas, você escolhesse confiar que há um ser feito? A Bíblia nos alerta sobre esse perigo em Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra estabilidade. Sempre que surge a vontade de dar um passo, a dúvida se levanta para puxar de volta. O que poucos percebem é que essa instabilidade não é causada pelas circunstâncias, mas pela forma como os pensamentos são organizados dentro de nós. Quem não aprende a desafiar suas próprias crenças fica preso a um padrão que se repete por toda a vida. A mente é como um solo fértil. Se pensamentos de medo, de fracasso e de dúvida forem cultivados, eles crescerão até sufocar qualquer possibilidade de mudança. Mas, e se outro tipo de semente fosse plantada? Se, em vez da dúvida, a verdade de Deus ocupasse esse espaço na sua mente? O que poderia acontecer se, em vez de alimentar limitações, a fé fosse a raiz mais profunda dentro de nós? Pensamentos podem aprisionar, mas também podem libertar. Se a mente tem o poder de nos paralisar quando está cheia de dúvidas e medos, ela também tem o poder de nos impulsionar quando é renovada pela verdade de Deus. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais como definitiva uma forma de pensar que te limita e te destrói. A transformação não acontece apenas quando as circunstâncias mudam, mas principalmente quando os pensamentos são renovados. É de dentro para fora, e não o contrário. Muitas pessoas vivem presas porque acreditam que suas mentes são imutáveis. Mas a palavra de Deus mostra que a mente pode ser completamente renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2 ensina: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que não estamos presos à maneira como sempre pensamos. Existe um processo de mudança que começa no momento em que decidimos parar de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Renovar a mente não é apenas pensar positivo ou tentar ignorar os medos. É substituir as mentiras que nos prendem pela verdade que vem de Deus. Se uma pessoa passou anos acreditando que nunca será capaz, esse pensamento não desaparece sozinho. Ele precisa ser confrontado. Toda vez que surge a voz interna dizendo que você é incapaz, há duas opções: aceitar essa sentença como um fato ou responder com a verdade. E a verdade é a que vem de Deus. Ele nos fez com um propósito e nada do que Ele planejou para nós pode ser impedido por pensamentos limitantes. Deus nos fez para voarmos alto e não para nos rastejarmos no chão. A renovação da mente acontece quando a forma de pensar deixa de ser baseada no medo e passa a ser fundamentada naquilo que Deus diz. Se antes qualquer desafio era visto como uma derrota, agora a nova mentalidade passa a enxergar que cada obstáculo é uma chance de crescer, cada dificuldade está te forjando para o melhor. Se antes a dúvida dominava todas as decisões, agora a fé toma o lugar de comando. Esse processo exige vigilância, porque a mente sempre tentará voltar para os padrões antigos. Pensamentos negativos não desaparecem apenas porque começamos a querer mudar. Eles podem surgir novamente, como fantasmas do passado, tentando te convencer de que você nunca vai conseguir. Mas é nesse momento que você precisa tomar uma decisão. Não é sobre lutar contra os pensamentos negativos com força de vontade,
mas sobre reconhecê-los e substituí-los por algo mais forte. A verdade que Deus falou sobre você. Deus te vê de uma maneira diferente da que você muitas vezes se enxerga. Ele vê o seu potencial, a sua capacidade, a sua identidade que foi criada por Ele. Ele não te chama para viver no medo ou na dúvida, mas para ser uma pessoa transformada, capaz de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, de superar os desafios e viver a vida plena que Ele preparou para você. A chave para essa transformação está na escolha de renovar a mente. Quando você se propõe a preencher seus pensamentos com a palavra de Deus, com promessas de superação e com a certeza de que você tem um propósito divino, começa a haver uma mudança interna poderosa. Por mais que o medo ainda possa tentar te paralisar, você vai começar a perceber que sua mente já não tem o mesmo poder sobre você. Você será mais capaz de ver oportunidades onde antes só via problemas. Vai conseguir agir, mesmo diante da incerteza, porque saberá que a verdadeira força vem de Deus, não das circunstâncias externas. A renovação da mente é um processo constante, é uma prática diária. Como todo hábito, precisa de tempo, persistência e, acima de tudo, de intenção. Por isso, não se desespere se os pensamentos negativos voltarem. Apenas lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia, mas com o tempo, você começará a ver que as mentiras que antes te seguravam já não têm mais poder sobre você. Esse é o poder da mente renovada. Quando você começa, propósito maior. A mente pode ser um inimigo silencioso, mas também pode ser transformada. E essa transformação começa quando você decide questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. O que você tem permitido dominar seus pensamentos? O que você tem dito para si mesmo? Se sua vida segue a direção dos seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde sua mente tem te levado por esse tempo todo? Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. Isso é muito significativo para nós. A mente é um campo de batalha invisível, onde travamos lutas diárias, que ninguém vê. Enquanto por fora tudo pode parecer bem, por dentro existem pensamentos que semeiam medo, insegurança e dúvida. O problema é que esses pensamentos não apenas passam pela cabeça, eles criam raízes e começam a definir como enxergamos a vida. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O pensamento vem antes da ação. Ninguém fracassa no momento da queda, mas sim no instante em que acredita que não é capaz de se levantar. Porque a queda faz parte do processo. A questão é, o que você faz com ela? A mente sabota antes mesmo da realidade ter a chance de provar o contrário. O perigo disso é que, na maioria das vezes, essas limitações não parecem algo grave. São pensamentos sutis, pequenas sugestões que se infiltram sem alarde. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre foi azarado. Frases assim passam despercebidas, mas influenciam decisões, reações e até a forma como encaramos Deus. Quando a mente está treinada para ver o negativo, qualquer desafio parece impossível. Até as oportunidades mais claras são interpretadas como armadilhas. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo onde a própria mente se torna a pior inimiga, impedindo qualquer mudança real. O mais sutil é que essas crenças limitantes geralmente não são questionadas. A pessoa simplesmente aceita que sua vida é assim e que não há o que fazer. O que começou como um pensamento isolado se torna uma convicção, e essa convicção molda toda a forma de viver. Isso pode ser visto em como algumas pessoas reagem diante de desafios. Algumas encaram como uma oportunidade de crescimento, enquanto outras veem como mais uma prova de que nunca terão sucesso. Não é a situação que muda, mas a interpretação dela. E essa interpretação nasce nos pensamentos que já estavam presentes antes mesmo do problema aparecer. Outra armadilha mental é a comparação. Quando a mente está acostumada a olhar para os outros e medir o próprio valor com base na vida alheia, sempre haverá um motivo para se sentir insuficiente. O pensamento de que os outros conseguem, mas eu não,
se torna um veneno fatal que mata qualquer tentativa de crescimento. E o que acontece quando esses padrões mentais se instalam? Eles criam uma prisão sem muros. Nada visível impede a pessoa de avançar, mas dentro dela há barreiras intransponíveis, barreiras que não foram colocadas por Deus nem pelas circunstâncias, mas pelos próprios pensamentos que nunca foram desafiados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir caminhos onde antes só havia impossibilidades, ou pode trancar portas que Deus já deixou abertas. A questão é: que tipo de pensamento você tem permitido crescer dentro de você? Ninguém acorda um dia se sentindo completamente incapaz ou sem esperança. Do nada, a autossabotagem não acontece de uma vez só, mas em um ciclo contínuo e silencioso, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação e a sensação de nunca ser bom o suficiente são apenas sintomas desse processo que se fortalece com o tempo. Tudo começa com um pensamento isolado, que com o tempo deixa de ser questionamento e se torna uma certeza paralisante. Quando um pensamento negativo se repete, ele gera um sentimento. O medo cresce, a insegurança se instala e a mente começa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade se transforma em um risco assustador. A vontade de agir ainda existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível, uma barreira que diz: não tente, porque você vai se decepcionar. A consequência desse processo é a paralisia. Se a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como um sinal de que não deveria ter começado. Assim, o ciclo se repete cada vez mais forte. Quanto mais se evita o enfrentamento, mais a mente reforça a crença de que não vale a pena tentar. O mais cruel desse mecanismo é que ele não apenas impede o crescimento, mas faz com que a pessoa aceite essa condição como se fosse definitiva. Em pouco tempo, já não é mais sobre um desafio, mas sobre a identidade inteira. A autossabotagem rouba o futuro porque convence a pessoa de que não há nada a pensar da maneira certa. Suas ações, suas decisões e sua vida mudam. E a verdadeira liberdade vem de quando você entende que é possível renovar sua mente todos os dias e que nada é impossível para quem está alinhado com os propósitos de Deus. Portanto, se hoje você está preso em um ciclo de pensamentos que limitam seu crescimento, saiba que há uma saída. A chave está em tomar controle da sua mente e permitir que a verdade de Deus reine sobre ela. O primeiro passo é acreditar que você pode e que Deus está com você nesse processo de transformação. Agora, mais do que nunca, é hora de se renovar. Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Estamos aqui para trazer mais inspirações e mensagens positivas, todos os dias. E aproveitando, quero saber de onde você está nos assistindo. Comenta aqui embaixo. Vamos adorar saber.